Oi, aluno. Vamos? Bora, pessoal. Bom, já vou escrevendo aqui enquanto o pessoal vai chegando aí de volta. Falta um minutinho. Queria usar o Word. Bem mais bonito, né? Vai aqui mesmo. Aqui no Word, no Google Drive fica mais bonito, mas beleza. Aqui tá bom, fica grande pra vocês conseguirem ver tudo. Pô, eu sou apaixonado por Bull Terrier, cara. Aí eu sigo uma página aqui de Bull Terrier e toda hora eu fico vendo as fotinhas dos bichinhos, dá vontade de adotar tudo. Eu tenho um, a outra eu dei pra minha cunhada. Eu vacilei, eu peguei pra aqui pro apartamento, não ia dar conta. Mas enfim, vamos lá. Bora. Bom, gestão de capital otimizada. Pessoal, quando você for operar e for fazer a gestão da sua capital, do seu capital, você precisa pensar em duas coisas. Primeiro, o risco que você quer correr e a recompensa que você terá por correr aquele risco. Tá? Então são as duas coisas principais. No caso, risco-recompensa. Pense no seguinte, nas opções binárias, quando você faz uma operação, supondo que você entre com 100% da sua banca, com tudo. O seu risco vai ser de 100%. Você tem chance, se você errar, perder tudo. E a sua recompensa vai ser de até 95%. Vamos colocar 87% não ter subido o payout. Alô, caiu? Caiu, pessoal? Voltou? Não, beleza, voltou então. Tranquilo. Achei estranho porque aqui não apareceu. Geralmente quando cai aqui aparece pra mim. Mas enfim, vamos lá. Então a gente tem aí a recompensa de 87%. Então nas opções binárias a gente acaba arriscando mais do que a gente tem de recompensa. Certo? Então o nosso risco-recompensa é de 1 para 0,87 ou 100 para 87, tá? E isso é um pouco ruim, por quê? Se você ganha uma
e perde uma, você fica no prejuízo de 13%. Tá? Então, você fica no prejuízo. Isso é uma coisa ruim, porque você basicamente vai ter uma taxa de acerto de 50% e vai ficar no prejuízo, tá? Porém, isso é operando padrão, uma entrada, outra entrada, outra entrada. Pensando dessa forma, tem muita gente que fala assim, não, então vamos buscar no dia, né, o lucro de 5% e tentar ganhar 10% no dia. Pensem nisso. Se você ficar um dia positivo, 2 dias positivo, quer dizer, e um dia negativo, você vai ficar no 0 a 0. Uma coisa que eu sempre falo, geralmente a gente vai ficar um dia positivo, um dia negativo, um dia positivo, um dia negativo, um dia positivo, um dia negativo, tá? Essa é a possibilidade que a gente tem, beleza? Então a gente tem essas 3 possibilidades. Aí o que acontece? Muita gente não pensa no quê? No que é o mais provável. O mais provável é sempre você ir para o stop. Quando a gente tem quando se trata de gestão de capital, a gente tem 2 coisinhas, que é o nosso take profit e o nosso stop loss. O take profit é o nosso limite de ganhos, basicamente. E o nosso stop loss é o limite de perdas. Muita gente faz gestão, planilha, fica na utopia, achando que é 1000 maravilhas. Aí fala, não, vou fazer 2% ao dia, 5% ao dia. Pessoal, a gente tende a ir muito pro stop, tá? Então, é muito fácil bater stop, tá? Muita gente não pensa nisso, mas é muito fácil bater stop. A não ser que você coloque o seu stop com uma quantidade muito elevada. Só que daí, quando você bater no stop, você perde muito. Você precisa de 10 dias no take para que você consiga recuperar o prejuízo de um dia de stop. Então isso complica. Aí o que acontece é o seguinte, as pessoas visualizam isso e acham que nas opções binárias é fácil você ficar fazendo 2%, 5% ao dia, mas não é. Porque o que acontece é o seguinte, a gente sabe que o mercado está em ciclos, certo? Se você começou a operar e tá legal, ele tende a continuar respeitando. Tá zoado, tende a ficar zoado cada vez mais. Então, pensando nisso, eu desenvolvi uma gestão que a gente não vai se preocupar, o nosso take profit e o nosso stop loss, eles não vão ser em porcentagem, e sim em quantidade de entradas, tá? Porque senão você vai ter que, por exemplo, supondo que você faça 2 operações com payout de 87%, você não vai ganhar 2 vezes o valor da entrada, você vai ganhar um pouquinho menos, você vai ganhar 87, deixa eu fazer a conta aqui. Você vai ganhar 1,74 vezes o valor da entrada. Então, se você colocasse uma meta em 2% e um stop em 1%, por exemplo, você ia ter que ganhar 3 operações ou então perder uma para você bater no stop. Então você ia ter que fazer 3x1 para bater nessa meta e é uma coisa muito difícil, tá? Vocês não tem que visualizar o mercado de opções binárias pensando no lucro em porcentagem, sim na quantidade de entradas, beleza? Porque a gestão em si, ela vai fazer com que o nosso resultado melhore. Isso é o que muita gente não pensa. Mas a gestão que eu desenvolvi é uma gestão básica. Não posso nem dizer que eu que desenvolvi, mas ninguém nunca usava desse jeito. É uma gestão simples, mas funciona super bem, tá? E é basicamente como? A gente vai fazer sempre uma relação risco-recompensa, levando em consideração as entradas. O nosso risco e recompensa nas opções binárias é de 100% de risco para 87% de recompensa, certo? Porém, vamos considerar loss e wins, certo? Então, loss e wins, tá? Então, se você ficar 1x1, por exemplo, você vai ficar com 13% de prejuízo. Mas daí você não precisa nem se preocupar. Quando a gente vai fazer a nossa gestão, como eu já falei, a gente vai focar na quantidade de entradas. Tá? A nossa meta e nosso stop. A gente sempre vai buscar o dobro de take profit para o nosso stop loss. Então, por exemplo, a gestão que eu faço é a gestão de 2 para 1. Tá? Então, o nosso
take profit. 2 wins. E o nosso stop loss, 1 loss. Tá? Dá para você modificar isso? Dá. Mas de preferência sempre mais take do que stop. Se você está utilizando mão fixa. Tá? Porque a sua taxa de acertos ela vai ficar na casa de 55%, 60%. Mas você utilizando uma gestão dessa, você consegue aumentar bem, tá? A nossa gestão. Por exemplo, na sala de sinal, no mês passado, o resultado foi de 70% de taxa de acertos e de várias entradas, quase 200 entradas, acho que deu 190 entradas. Só que eu não fui passando tudo, eu fui seguindo a gestão, entendeu? Então, a gente vai seguir isso daqui, 2 wins para 1 loss. Em porcentagem, isso equivale a 174% o valor da entrada. Entrou com 1%, vai ganhar 1,74%. E aqui, beleza? Então, se você ficar 2,0, você vai ficar com 174% do valor da entrada. E se você ficar 0,1, você vai ficar ali com menos 100% do valor da entrada. Porém, o que acontece? A gente tem também a possibilidade de ficar 1x1. Porque pense no seguinte, você está operando gestão 2 wins ou 1 loss. O que acontece? Você vai operar até tomar 1 loss ou até tomar 2 wins. Não precisa ser em sequência. Então, nesse caso, se você fizer sua primeira operação e der loss, seu resultado vai ficar no dia 0x1, que é equivalente a menos 100% do valor da entrada. Só que pode ser que você ganhe a primeira e perca a segunda. Aí você vai ficar com menos 13% o valor da entrada, levando em consideração o payout de 87%. Tá? E 2x0, que é igual a 174% o valor da entrada, certo? Então a gente tem essas 3 possibilidades, tá? Então se você ficar um dia 0x1, outro dia 1x1, ou seja, 2 dias... Olha por que a minha gestão é boa, pessoal. Se você ficar 2 dias no stop e 1 dia no take, então 2 dias no stop e 1 dia no take, você vai ter um lucro. É só você somar. Só você subtrair 174 menos 113. Você vai ter um lucro de 61% o valor da entrada. Tá? Então você vai ter um lucro de 61%. O valor da entrada. Beleza? Então, mesmo que você fique 2 dias no stop e 1 dia no take, você vai lucrar. E o interessante é que quando você pega isso daqui, pega a constância, que nem aqui está 61% o valor da entrada. Se você estivesse entrando com 1%, você ia lucrar 0,6% em 3 dias. Aí você pensa, putz, 0,6% em 3 dias é ruim. Se você for considerar qualquer outro investimento, tá ótimo. Mas para as binárias talvez seja ruim mesmo. Mas aí, quem disse que você vai ter que ficar entrando com 1%? Você pode entrar com 2%, com 3%, até com 5% da sua banca. Entendeu? Então você vai ter uma exposição mais alta, porém se você estiver tendo consistência, você não vai ter nenhum problema, entendeu? Porque você vai seguir a sua gestão tranquilamente. Então você vai fazer essa gestão e você mesmo assim teria um lucro legal, tá? Então mesmo que você fique nas 3 opções, você vai ter esse lucro aqui, beleza? E óbvio, se você ficar no resultado melhor, melhor ainda, tá? Porém, tem muita gente que não se sai bem com essa gestão porque não consegue entender o motivo de dar só uma entrada. Pô, se a minha estratégia é boa, por que eu vou dar só uma entrada? Realmente faz sentido. Tá? Eu gosto dessa gestão, mas não é sempre que eu uso. Vocês podem ter visto nos vídeos. Não é sempre que eu uso essa gestão, só quando eu vou entrar com valor maior. O que eu faço? A gente vai sempre seguir o mesmo padrão de 2 para 1. Só que a gente pode fazer o quê? Aumentar a sua exposição, aumentar proporcionalmente a quantidade de entradas. Como que você faz isso? É só você multiplicar ambos pela quantidade desejada. Então, supondo que você quer fazer lá 10 operações no dia. Você pode? Claro. Quanto que você tem que multiplicar isso daqui?
Quero fazer 10 operações de take. Seu take, você quer que seja 10 wins. Quanto que vai ser seu stop? 5. Vai ser metade do seu take. Então, você pode operar 10x5. Se você quiser, você podia operar 8x4, 6x3, tudo proporcional. 12x6, 20x10. Depende tudo do tempo que você tem para operar, tá? Quanto mais você aumenta, mais homogêneo o seu resultado fica. É até interessante, tá? É muito bacana você fazer isso, beleza? Mas você tem que pensar o seguinte, que a gente tende a bater stop, tá? A gente tende a bater stop. Então, você tem que pensar que nesses dias aqui pode ser que 2 dias tome stop e 1 dia tome take. Só que o take de 2x0 é muito mais fácil que um take de 20x0, por exemplo. É praticamente impossível. Eu nunca fiz isso, tipo, num dia, 20x0. Entendeu? Então, você ia ficar tipo 20x5, 20x10, 20x9, 20x8. Entendeu? Então, a maioria aqui, na verdade, vai ser stop. Entendeu? A partir de 8x4, na maioria das vezes você vai bater stop. Só que vai ser stop com lucro. Por exemplo, se você ficar 11x6, você bateu stop. Seu take era 12, seu stop era 6 loss. 11x6, você está no lucro, mas é stop, tá? 20x10, 19x10, está muito no lucro, mas é stop. Tem que lembrar disso, tá bom? A gente já vai falar dos soros de 2 mãos do 2x1, tá? Zombieware. Então vocês podem ver isso daqui. Como que a gente faz para definir esses valores, pessoal? Para você definir esses valores, você precisa, antes de tudo, definir o seu risco diário. O que é o seu risco diário? É o seu stop loss no dia. Por exemplo, quando você vai operar, você não tem que pensar o quanto você quer ganhar por dia, e sim o quanto você está disposto a perder por dia. Se você me falar, Léo, eu estou disposto a perder R$100 por dia, certo? Você fala assim, estou disposto a perder R$100 por dia. Seguindo a gestão de 2 para 1, vamos zerar isso aqui tudo, tá? Então, seu stop loss é de R$100. R$100, aqui é tudo por dia, tá? Stop de R$100. Estou disposto a perder R$100 por dia. Beleza, então. Operando com a gestão 2x1, você vai fazer operações de quanto? Qual que é o valor da sua entrada? R$100 por entrada. Por que R$100 por entrada, Léo? Você está disposto a perder R$100 no dia. Se você tomar loss logo de cara, então você teria perdido R$100, certo? Então, você está fazendo uma gestão de uma loss no máximo, seu stop é R$100, então você pode entrar com R$100, porque se você perder, está dentro do seu stop loss, beleza? Então, você ia fazer a entrada de R$100, certo? E caso você ganhe, você vai ganhar aqui, você vai ficar com 174 de lucro, tá? Então, você vai ficar com R$174 de lucro, levando em consideração o payout de 87%. Mas agora eu te digo o seguinte, se por um acaso você tem R$100 por dia e não quer seguir a gestão de 2 para 1, você fala, pô, Léo, eu tenho mais tempo. Por exemplo, você fala pra mim, eu tenho pouco tempo, eu vou te recomendar essa gestão. Mas se você fala, pô, eu tenho bastante tempo, eu tenho a tarde toda, a manhã toda, eu posso operar bastante. Então, às vezes, você vai entrar no mercado e tomar loss por bobeira. Às vezes é porque no horário tá ruim, depois de 1 horinha fica bom, depois de 1h30, 2 horas o mercado volta a ficar legal. Então, você poderia operar mais, certo? Aí o que a gente faz? A gente pode seguir a gestão de 4x2. A gente pode seguir a gestão de 6x3. Então vamos, para ficar mais fácil, vou colocar 6x3. Vou colocar 8x4, tá? Fica mais fácil o cálculo.
Beleza. Só que o que acontece? Você vai dar R$100 por entrada? Não. Porque o seu stop são duas. Se você fizer, ó, seu stop no dia são R$100. Se você fizer a entrada de R$100 e tomar as duas loss logo de cara, você vai ter perdido 200. É mais do que você está disposto a perder no dia, certo? Então você tem que dividir proporcionalmente. Enquanto você dobrou, aqui você vai dividir. Vai ser metade disso daqui. Então, 50 por entrada. Porque se você perder as duas logo de cara, você vai ficar com o quê? Você vai ficar com R$100 de prejuízo. Se você for aqui nesse, é 25, é um quarto. Se você perder 4 seguidas, R$100, entendeu? Então você fica com esse resultado. Qual que é a vantagem e desvantagem? Vamos lá. Possibilidades, de novo. Possibilidade do 2 para 1. Ó. Possibilidades de 2x1. Certo? Isso daqui, pessoal, a gente pode fazer na planilha. Fica mais fácil, tá? Vamos lá na planilha. Deixa eu abrir aqui. Se eu não me engano, essa aqui é a sem Soros. Eu preciso mandar pra vocês depois a planilha com Soros. Já vou aproveitar e mostrar a planilha pra vocês. Mostrar as modificações que vocês devem fazer nela. Ó, estão vendo a minha tela, né? Vamos lá. Primeira coisa, pessoal. Peraí, deixa eu só arrumar aqui. Seguinte. Aqui, nessa planilha, nesse gráfico aqui, você precisa dar 2 cliques para atualizar o mínimo e o máximo, tá? Isso porque não dava para eu colocar, tipo, a célula. I3, ele não vai. Aí, ó, precisa ser um número, tá vendo? Não sei se eu colocar assim, ó. Não vai, tá vendo? Então você tem que colocar ali mais ou menos o valor da sua banca. Você vai colocar o mínimo, uns 10% a menos, né? Só para ter uma margem, certo? E o máximo ali, um pouquinho ali, mais ou menos uns 2.000. Depois você vai ajustando no decorrer dos dias. Tá, ó. Aí fica bacana, ó. Ficou direitinho, tá? Então começou ali com os seus R$1.000. Aqui tô com 1% por operação, payout médio de 87%, certo? Aí o que acontece? Você vai lá operar no primeiro dia do mês, tá? 1 de janeiro aí, um exemplo. E você tem a possibilidade do 2x1. Qual que é a primeira opção? 0x1. Segunda opção, 1x1. Terceira opção, 2x0. Olha como cresce aqui um pouquinho a sua banca. Você ganhou ali aproximadamente 61% do valor da entrada. Estão vendo? 61% do valor da entrada. Entrada de R$10. Cadê? Ó? Entrada de R$10. Vai ganhar 61% do valor da entrada. Beleza? Isso entrando com 1%. Então, se você pega isso daqui e replica no mês todo, você vai ter um lucro de R$61. Estão vendo? Óbvio que isso aqui, pessoal, entrando com 1%, essa gestão é pouco. Mas eu faço isso porque eu já tenho uma banca grande. Por exemplo, uma banca de $44.000, mais ou menos o que eu estou chegando lá. Ó, falei, ó, teria que atualizar aqui. Você teria um lucro de $2.300, mais ou menos, tá? Operando com 1%. Você está operando com 2%? Já vai para muito mais, $5.000 e pouquinho, tá? Então, você vai operando com pouco, depois que você pegar constância, você vai conseguir aumentar o valor da entrada. Para uma banca de R$1.000 para menos, utilizando essa gestão, você pode utilizar até 5% por entrada, tá? Você ia fazer, ó, primeiro mês. Isso aqui, observação, pessoal.
esse resultado é um resultado ruim. Você ficou 2 dias no stop e 1 no take, tá? 2 no stop e 1 no take. O resultado não é ruim, né? É rentável, porém não é dos melhores, entendeu? Dá pra você ter um resultado melhor ainda. Você vai finalizar com 30% de lucro. Aí o que você faz? Juros compostos. 1.300, depois vai estar com 1.700, depois 1.700 já vai estar com 2.200, já dobrou a banca. Mas aos poucos, tá vendo? É um investimento consistente. Não é aquilo, vai fazer isso aqui em uma semana. Não vai, é mentira, não se faz isso. Você vai aos poucos. Óbvio que isso é um resultado abaixo, tá? Do que eu pretendo que vocês tenham, beleza? Então, é um resultado muito bacana, tá? Aí agora vamos para outra opção, que seria a gestão de 4x2. A gente tem a possibilidade de 0,1, a gente tem a possibilidade, 0,2, 1x2, 2x2, 3x2, 4x1 e 4x0, certo? Olha as possibilidades que a gente tem. Aqui no caso, operando com aquele mesmo 1%, tá? Vamos tirar isso daqui, pera aí. Aqui, olhem isso, a diferença. A gestão de 4x2, ela preza o quê? Ela vai fazer com que você busque um resultado mais homogêneo. Podem ver aqui, ó como fica uma ondinha mais bem formada. Diferentemente daquele outro caso, que era uma ondinha o quê? Mais rústica, digamos assim. Porque você tinha 3 resultados possíveis. Agora você tem 6 resultados possíveis. Estão vendo? O seu lucro diminui. Tanto que você vai operar mais, tem mais opções. É óbvio que o seu lucro vai diminuir. Tá vendo? Porém, você tem um resultado mais homogêneo. Aí aqui você pode operar até com mais, entendeu? Lá naquele caso, você estaria operando com... Ó como fica as ondinhas. Você estaria operando com aqueles 1% por entrada, seu stop loss estaria de 1%. Aqui o stop loss de 2%. Só que nesse caso você podia até usar um stop de 2%. Um stop de 4%, desculpa. Estão vendo? Olha como fica bacana. Tá? Aí beleza. Então, por fim, a gente tem também 0,3, 1x3. Tem todas as opções, né, pessoal? Mas vamos lá. 0,3, 1,3, 2,3, 3,3, 4,3... 5, 3, 6, 2... a gente tá fazendo 8x4, né? Desculpa. Senão vai ficar dízima periódica. 2, 4, 3, 4, 4, 4, 5, 4, 6, 4, 7, 4, 8, 3, 8, 2, 8, 1, 8, 0. Certo? Vamos lá então, vamos tirar aqui. Olha de novo a onda como é que fica. Estão vendo? Cada vez ela fica mais ampla. Lembrando que isso aqui vai ser meio aleatório, né, pessoal? Você não vai fazer um dia 0,4, outro dia 1,4, 2,4, tá? Pelo amor, né? Então você vai fazendo isso daqui e você vai tendo um resultado mais homogêneo, entendeu? Vai ficando muito mais tranquilo. Então, por exemplo, você vai lá com uma... Nessa gestão, você poderia pegar para operar, por exemplo, com 3%, porque fica muito mais homogêneo, tá? O seu resultado vai ter várias possibilidades que podem acontecer, entendeu? Por fim, quer ver? Acho que se a gente colocar o de 10 aqui, vai certinho. 1, 5, 2, 5, 3, 5, 4, 5, 5, 5, 6, 5, 7, 5, 8, 5,
9, 5. Aí 10, 4, 10, 3, 10. Isso aqui é só pra gente fazer uma média, tá, pessoal? 10, 1. É óbvio que você não vai... Tipo, muito difícil você ficar 10/0, tá? Aí, ó. Entrando com 1%, buscando isso da gestão de 10, 10 e 5. Olha como fica bacana também, ó. Como edito gráfico, dá 2 cliques aqui, ó. Aí aqui você vem em eixo vertical e muda, tá? Por exemplo, eu vou deixar 850. Caiu pra quanto? Ó, caiu pra 830, vamos botar 800. Fica mais bonitinho, tá vendo? Olha como fica homogêneo. Lembrando, isso aqui vai ser aleatório, tá? Qual o benefício de ser homogêneo se tende o stop? Você tem que pensar o seguinte. O stop não significa que você vai ficar com prejuízo. Entendeu? Esse é o ponto. Olha isso daqui. Aqui, ó. Daqui até aqui. Cadê? Ó, daqui até aqui é tudo stop, tá vendo? 0, 5, 1, 5, 2, 5, 3, 5, 4, 5, 5, 5, 6, 5, 7, 5, 8, 5, 9, 5. É tudo batendo stop. Porém, tá no lucro, tá no lucro, tá no lucro, tá no lucro. Tá vendo? Então, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 possibilidades de stop. 4 você tá no lucro e 6 está no prejuízo. E qualquer coisa acima disso é lucro. Ó, então você tem aqui lucro, 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 lucro e lucro. Tá vendo? O seu resultado aqui vai ficar, ó, olha isso daqui. Essa assertividade que você tá, se eu não me engano, é de 60%. Quer ver? – 63%. Tá vendo? Sim, com certeza. A estratégia Berman se beneficia muito disso. Só que, por exemplo, a estratégia Berman, você vai fazer uma gestão de 10 para 5? Não. Você vai ter 15 entradas no dia com estratégia Berman? Provavelmente não. Entendeu? Então não faz sentido, tá? Então você vai seguir uma gestão de 2 para 1, 4 para 2, entendeu? Das 4 às 5 e meia, dependendo de como você for operar, se você for seguir Price Action 1, suporte, resistência, LTA, LTB, dá pra fazer 4x2. (2x1) 5% estratégia Berman, tá ótimo. Mas ó, vocês estão conseguindo ver aqui, ó, a taxa de acertos fica em 63 e sei lá quantos por cento, certo? E aqui ó, 0,66666%. Estão vendo? A gestão de 2 para 1, tá? Ela, querendo ou não, ela vai te trazer uma assertividade pelas opções que você tem maior. Tá vendo? Por isso que é aquilo. Quanto mais você opera, mais você está exposto, mais tende a tomar stop. Mas o resultado fica mais homogêneo. O resultado homogêneo é interessante para quem dá muita entrada, entendeu? Conseguiu compreender? Então tem essa diferença, tá? O 4 para 2, se eu não me engano,
Se eu não me engano é a mesma coisa, vamos ver. 0,2, acho que é um pouquinho menos, vamos ver. 2x2, 3x2, 4x1, 4x0. Ó, um pouquinho a menos. Tá vendo? Isso aqui é um resultado abaixo da média. Isso vocês precisam entender, tá? O ideal, assim, abaixo da média não. Você tem essa taxa de acertos, tá ótimo, tá? Você vai ter um lucro consistente. Cara, pensa o seguinte, a partir do momento que você tá lucrando, tá ótimo. Você pode aumentar o valor, a porcentagem da sua operação. Você pode fazer várias coisas, entendeu? Se você for deixar a porcentagem da operação correspondente ao valor do seu stop, levando em consideração 2 para 1, o 2 para 1 vai ser sempre a melhor opção. Por isso que valor alto eu opero 2 para 1. Você tem o dia inteiro para operar. Cara, opera de manhã quando o payout estiver bom. Já que você tem essa disponibilidade, você pode optar pelo payout melhor. E isso facilita bastante para ganhar dinheiro. E você pode seguir uma gestão de 6x3, 8x4, tá? O valor da entrada é correspondente à banca total que você tiver disponível para aplicar em binárias, entendeu? No valor inicial que você colocou, a gente não faz juros compostos. Podem ver, ó, aqui começa no prejuízo e aqui continua entrando com o que seria R$10. Eu não gosto de fazer juros compostos diário. Eu prefiro fazer semanal ou mensal. Essa gestão você pode usar na semana. Faz aqui, colocou na semana, beleza. Aí vai lá, faz outra. Na semana lucrou R$50? Então vem para 1.050 e vai indo, entendeu? Quando você tiver consistente, compensa. Tá? Agora, pessoal, eu vou mostrar para vocês outras duas planilhas, tá? Isso aqui a gente vai falar mais da semana que vem. Então fiquem tranquilos, beleza? É um conteúdo que ele é mais denso, digamos assim, só que a gente vai falar sobre ele na semana que vem também, tá bom? Que a gente vai montar o plano de trade na semana que vem, tá? Então, vamos lá. Eu vou até deixar isso aqui, ó, caso vocês tenham curiosidade, vou deixar esses valores aí embaixo. A gente vai para outra planilha aqui, deixa eu só achar ela para mostrar aqui para vocês, tá? Lá no link que eu mandei para vocês, a gente tem duas coisas. A gente tem Soros e Martingale. Vocês sabem o que é Soros? Vocês sabem o que é Martingale? Então, Roberto, isso que o Roberto falou, verdade. De preferência, pessoal, coloquem o stop na corretora. Se a corretora não tiver nenhuma vantagem para você deixar a capital grande lá, a melhor escolha é você deixar apenas o stop, beleza? Seu stop é de R$100, cara, você pode ficar depositando todo dia se você ficar no loss, entendeu? Vocês conhecem Martingale, pessoal? Vou mostrar pra vocês por que eu não gosto de Martingale. O Martingale é um método de recuperação, ou até dá pra se alavancar com o Martingale, no qual você, basicamente, é muito difícil você bater o stop. Mas quando você bate stop, meu amigo, você perde uma grana. Olha só. Martingale aqui, por exemplo, ó, começando com uma entrada de... uma banca de R$10.000, entrada de 0,5%. Presta atenção nisso, ó. 0,05%. Mas você precisa de uma... Olha isso, pessoal. Uma banca de R$10.000, você vai dar entrada de 0,05%, que é equivalente a R$5.
fazendo um martingale para alavancagem, que é como? Soma e dobra. Então, 5 vezes 2, 10. 10 mais 5, 15 vezes 2, 30. 30 mais 15, 45 vezes 2, 90, tá? Você, num payout de... Olha isso aqui. Isso aqui é um payout de 90%, tá? Se você perder 3, perdeu a primeira, perdeu a segunda, perdeu a terceira, a quarta entrada tem que ser de R$90. Por enquanto tá de boa. A quinta entrada, 270, tá de boa. Sexta entrada, 210. Porém, já acumulou aqui 10% da banca, certo? Já 12% da banca. Mas se você perder mais uma e outra aqui também, olha isso daqui. Você quebra a banca aqui. É difícil perder 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 seguidas? É difícil? É muito difícil. Assim, por isso que o martingale engana muita gente, porque você vai ficar 3, 4 meses ganhando dinheiro, só que uma hora você vai tomar essas 8 loss e vai se lascar. E outra, você vai estar ganhando 5. Olha o seu lucro, ó, por operação. Supondo que você fique variando entre 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Sei lá, supondo que você ganhe 10 operações em sequência. Você vai ganhar R$45. Uma banca de 10 mil, numa gestão de 2 para 1, você podia ter operado bem melhor. Você podia ter operado com 1% da banca, que seria R$100. Você ia ganhar R$450. Entendeu? Você ia ganhar bem mais, tá? Dá para você usar com uma gestão diferente? Dá. Só que o martingale, pessoal, ele sempre vai trazer pra gente o quê? O risco recompensa que não vai valer a pena, tá? Ele vai trazer um risco de... Pô, aqui você arriscou R$1.200 e se você acertar, você vai ganhar 324. Você arriscou 1.000 para ganhar 324. Aqui se arriscou 3.000 para ganhar 900. Se arriscou 10.000 para ganhar 2.000 apenas. Não compensa, tá? Não compensa nem um pouco. Então não utilizem, beleza? Aí a gente tem também aqui, tem a planilha de martingale para recuperação, que daí no caso você só vai ficar recuperando o que você perdeu, tá? Também não compensa, porque você vai entrar com valor baixo. Pense no seguinte, o martingale, em tese, é muito bacana. Porém, se você tem uma assertividade legal, não compensa usar martingale. Se eu fosse convencer vocês a usar martingale, eu não precisava ter ensinado nada. Eu ia ensinar estratégia com padrão de vela. Ah, martelo, compra. Ah, hangman, vende. Já era. Porque uma assertividade razoável ali, 50% razoável não, na média, 50%, você usar martingale, você dificilmente ia quebrar. Mas só que quando quebrasse, você iria perder tudo. Entendeu? E mesmo se você tivesse com uma gestão, aí você ia tomar stop mais vezes, tá? Não compensa, entendeu? Então o martingale é para quem não tem uma estratégia boa, na minha opinião. Porque se você fica, supondo que você fica 10x6 com martingale, dando entrada, você tem que entrar muito pequeno com o martingale. Então você vai ganhar aqui tipo 1% da sua banca, 2% da sua banca. Em compensação, um cara que está operando com 1% da banca aqui ganhou bem mais. Entendeu? Sendo que o cara de martingale arriscou mais do que você. Não faz sentido algum, entendeu? Aí a gente tem os Soros. Os Soros já é bem interessante. A planilha com Soros, pessoal, ele é utilizado para alavancagem e também para recuperação, tá? O Soros é utilizado para alavancagem e também para recuperação. Com os Soros, a gente consegue arriscar menos e ganhar mais, beleza? A gente consegue arriscar menos e ganhar mais. Por exemplo, supondo que a sua meta no dia é acertar 2 entradas em sequência com Soros, certo? Então você vai entrar com 100, aqui supondo o payout de 87%, tá? Você vai entrar com R$100, aí você ganhou 87, entrou de novo e você então ficou com 349, menos 100, que é o quanto você iniciou, você lucrou de fato R$249,69. E caso você tome stop, você vai ter perdido uma só, certo? Então, o seu stop
vai ser de quanto? Como que você vai ficar na sua gestão? Você vai ficar... ou você vai ficar com menos 100, ou você vai ficar com mais 240, certo? Dá pra gente seguir os soros lá naquela nossa planilha, tá? Lá naquela nossa planilha dá pra gente seguir os soros, beleza? Quer ver? Putz, cadê? Fechei, pera aí. Deixa eu entrar lá de novo. Isso é uma coisa, pessoal, que eu vou ter que fazer lá no Discord com vocês durante o acompanhamento, tá? Porque vai depender do resultado de vocês. Vocês já vão entender o porquê. Ó. Supondo que você está seguindo a gestão de 2x1, né? Você tem aquelas possibilidades. 0x1, 1x1, 2x0. Beleza? Vai lucrar 61% do valor da operação. Com os soros, você não tem a possibilidade de ficar 1x1. Porque se você ganhar a primeira e perder a segunda, é como se você tivesse perdido uma. Entendeu? Porque você entrou a primeira, ganhou um pouquinho, entrou com tudo. A segunda você perdeu, você devolveu o seu lucro e é como se você tivesse perdido o valor da primeira entrada. Tá? Então, no geral, a gente tem duas possibilidades. Você vai ficar 0-1 ou bater o take, certo? O seu take é de quanto? O seu take é de 2 entradas. Quanto que são 2 wins? Como que a gente faz para deixar 2 wins proporcionais com soros? É 2,87, tá? 2 entradas com soros, 2 wins seguidas com soros no payout de 87% é correspondente a 2,87 wins, tá bom? Nessa gestão de 4x2, se eu fizer 4x1, eu paro ou tento outro? Para, porque o seu take são 4. Ganhou 4, cai fora, entendeu? Bom, então você tá aqui e você tem essas duas possibilidades, certo? Certo ou errado, pessoal? Você tem a possibilidade de ficar 0,1 ou a possibilidade de ficar 2,80, beleza? Porém, será que tá certo? Isso é uma coisa que muita gente não pensa. Será que são só essas duas opções? Não, você continua tendo a opção de ficar 1x1. Pensem agora nas entradas em si, não nos valores, tá? Então você entrou, você tem 3 possibilidades. Pensem agora nos números como vitórias e derrotas mesmo, tá? Então você perdeu uma, tomou stop segunda. Terça-feira, ganhou a primeira, perdeu a segunda. E quarta-feira, ganhou 2. Nesse caso, você ia lucrar 61% o valor da entrada sem usar soros. Se você estivesse usando soros, você ia ter esse mesmo resultado. 1x1 ia existir? Me falem, 1x1 iria existir? Não, não iria existir. Então ia ser correspondente a 0,1, certo? E quanto que seria só o win? 2,87. Olha como fica diferente. A gente fica com quanto aqui no nosso resultado? No nosso lucro, nesses 3 dias, ia ficar com menos lucro. Ia ficar com aproximadamente 5% de lucro. E não 50% do valor da entrada. Tá? E não 61%. A longo prazo faz diferença. Tá? Mas por que faz diferença, Léo? Por que então que você vai ver isso com a gente depois para mudar? Porque vocês têm que entender que o resultado de 0,1, 1x1 e 2x0 é a teoria por trás. Quando você for operar, dependendo do que você for seguir, talvez você vai ficar pouco 1x1. Se você ficar pouco 1x1, compensa você usar soros. Vocês entenderam agora? Por exemplo, vamos completar tudo aqui, só para vocês terem uma ideia. Ó, 0,1, 1x1, 2x0, né? Então vamos lá.
Vamos completar tudo. Vai dar aqui 30x20. Beleza? 30x20, né? E um lucro de R$61. Pensa o seguinte. Supondo que você não fica 1x1, tá? Você não fica 1x1 muito. Vamos fazer o cenário como se não ficasse nunca 1x1. A sua estratégia, com mão fixa mesmo. Você vai testar isso um mês, vai operar nisso um mês. Aí você vai ter esse relatório e vai falar, Léo, tá aí. E agora, o que eu faço? Aí a gente vai ver como que é o seu resultado. Dependendo da sua estratégia, dependendo do seu operacional, se tiver uma assertividade maior, se for pullback, Fibonacci, talvez você ganhe várias vezes 2 seguidas e talvez você perca várias logo de cara por rompimento falso. Então o que pode ser que aconteça? Pode ser que aconteça isso aqui, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Opa. Tá com 20. Pera. Ainda tá com 20, certo? E aqui vamos ficar colocando até ficar com 10. Com 30, quer dizer. Beleza. Olha a diferença. Lá é na prática. Oh, desculpa, naquele resultado na teoria. Na prática, óbvio que também não vai ficar assim. Ó. Um dia ou outro você vai ficar 1x1. Mas supondo que você fica assim, né? Você fica com uma parte 0,1 e outra parte 2x1. No caso, meio a meio. 15 dias 2x0 e 20 dias 0x1. Ah, pera aí. Vai ter que tirar aqui, ó. Certo. Vai aumentar a nossa assertividade. Pera aí que aqui eu acho que tá ao contrário. Mas não é 50%, pô. Enfim, esse valor aqui não tá tão correto. No outro valor tava certo, tá? No 66%. Mas aqui não tá ficando certo. No caso, isso daí é 75% de taxa de acertos, tá? Dessa forma aí. 75 não, desculpa. Mesma coisa, 66.666666, tá? Não era pra ele tá ficando 0.5. Mas enfim, o que eu quero que vocês entendam é o seguinte. 2.87 win é 2 entradas com Soros, tá? Deixa eu só ver se tá certo aqui. Tava 30 e 20, né? Bom, vamos colocar aqui. Beleza. A gente já vai mudando. Então, supondo que agora você está usando isso com Soros. Você fica com esse resultado aqui, ó. Para ficar mais certo, eu vou tirar um daqui, um daqui, um daqui, um daqui. Vamos desfavorecer o loss, vai. Vamos deixar assim, tá? Então você ficou praticamente com aquele mesmo resultado, ó, 26 para 17. Ó, a taxa aqui tá quase a mesma, tá? Não mudou quase nada. Aí beleza, você tá com esse resultado, né? Aí o que acontece é o seguinte agora, pessoal. O que acontece é o seguinte. Você vai começar a perceber que você fica mais 2,0. E quando você toma stop, pense no seguinte. Usando a gestão de Soros, 1x1 vira stop. O stop continua sendo stop. Então, se você toma muito stop 0x1 e começa a usar Soros, é vantagem. Porque você vai ganhar mais. Você não vai deixar de ganhar. Se você ficar muito 1x1, você vai deixar de ganhar. Porque 1x1 vai virar o quê? Vai virar 0x1, certo? Agora, se você não fica muito 1x1, você fica ou 2,0 ou 0,1,
Se você usar os soros, vai te ajudar, entendeu? Por quê? Porque você vai estar fazendo com que o 0,1 continue sendo 0,1 e o 2,0 vai passar a ser quanto? Vai passar a ser 2,870, entendeu? Então aqui nesse caso, ó, você bateu esse resultado. Usando os soros, na realidade você teria ficado assim, ó. Olha como aumenta aqui esse valor, tá? Essa conta aqui, como eu falei pra vocês, depois, isso aqui eu fiz rápido agora. Não gosto de fazer conta rápida assim, porque daí fica tudo zoado depois. Aí, ó, todo cagado. Tá? Mas enfim, isso aqui eu consigo resolver depois pra vocês. Bom. Então nesse caso, ó, olha quanto você teria ganho. Bem mais, tá vendo? Você teria ganho bem mais operando dessa forma. Porque você tá com a gestão de 2,87, entendeu? Você tá conseguindo utilizar os soros. Quando você tiver bom com os soros, você pode fazer o quê? Supondo que você tá utilizando o pullback e tá pegando várias entradas 3 seguidas. Se você tá pegando várias operações de 3 entradas seguidas, utilize os soros, entendeu? Se você fica 0,1 ou 3x0, se você usar soros em 3x0, você vai ganhar muito. Os soros de 3 níveis, pessoal, ele quebra praticamente as opções binárias. Eu sei que é uma palavra forte, mas ele praticamente quebra as opções binárias. Porque qualquer valor que você for utilizando os soros de 3 níveis e aumentando de pouquinho em pouquinho, o seu risco-recompensa sempre vai ser maior do que o prejuízo acumulado, diferentemente das opções binárias. Quanto mais você vai perdendo, mais o seu risco-recompensa vai ficando ruim. Nos soros, quanto mais você for perdendo, mais for tentando, uma hora quando você conseguir, o seu risco-recompensa é bem maior, entendeu? É bem melhor. Tá? Aqui, pessoal, a taxa de acertos, a gente tem que fazer assim, ó. É isso aqui, mais isso aqui. Isso aqui. Aí, ó, 68,69. Agora tá certo. Estão vendo? Agora tá correto. Beleza? Então, conseguiram entender direitinho? Pessoal, eu sei que é um conteúdo um pouco mais complexo e é um conteúdo que é difícil de ensinar também, porque daí eu vejo a dúvida de um, eu vejo a dúvida de outro. Números a gente sempre acaba, às vezes, dando uma leve confundida. Mas na prática, vocês vão ver direitinho e vou animar vocês, tá? Vou deixar vocês felizes, porque esse final de semana eu vou pensar seriamente numa gestão que eu tenho com soros. Eu acho que eu vou fazer uma mini planilha pra vocês que vai dar uma ajudada boa, tá? Pra todo mundo. Vai dar uma ajudada legal, a gente pode seguir, beleza? Acho que vai ser bacana. Mas enfim, eu não iria fazer isso, mas como eu falei, acredito que eu faça, talvez, ou pensar. É bom que daí vai ajudar bastante vocês, eu acho que não vai acontecer nada ruim. Beleza? Então, pessoal, basicamente é isso, tá? Amanhã não, desculpa. Segunda-feira a gente vai fazer o nosso plano de trade, tá? Eu vou falar mais sobre gestão, beleza? A gente vai ter o nosso plano de trade, vamos começar a parte de emocional junto também. Aí no Drive vocês já podem ver o arquivo Word do plano de trade, beleza? Marcela, a gente vai falar sobre isso na segunda-feira, tá? É bacana você fazer um relatório para você depois ir analisando aonde você acerta mais, tá? Se você, pessoal, se vocês não sabem qual gestão utilizar, sabe o que vocês podem fazer?
Operem durante um mês, 20 dias ali, 4 semanas de segunda a sexta. E anotem todas as entradas. E tentem entrar o máximo possível, óbvio, de uma forma correta, tá? Então, por exemplo, tenta entrar lá com uma gestão de 8/4, 10x5, por exemplo, utilizando tanto Price Action 1 quanto 2. Aí você vai na demo, ou com pouco dinheiro, vai para você se acostumar. Aí você vai anotar, caramba, com pullback eu ganho bem mais do que com Price. Para que eu vou ficar usando então o Price 1? Eu vou usar Price 2, Fibonacci pullback, entendeu? Então isso vocês conseguem ir se adaptando. Eu estou fazendo isso com um aluno, ele está conseguindo um resultado melhor. Sim, Fábio, pode fazer uns soros colocando só 50% do valor obtido da primeira entrada, tá? Você pode fazer isso também, beleza? No caso, você diz 50%... Tá, 50% do lucro, né? Então, se você fizer uma entrada, você vai ganhar 0,87, supondo que o payout está em 80%. A sua segunda entrada vai ser de 0,4. Ó, você entrou com 1%, ganhou 0,8. Aí a segunda entrada vai ser de 0,4. Tá certo, pode fazer também, tá? Muito bom. Beleza? Ah, entendi. Para você proteger, você vai, na verdade... Aí eu já não tenho certeza, porque você vai... Ainda faltou para passar para vocês a entrada repartida, que é bacana. No caso, se fosse só 0,4, seria entrada repartida. Nesse caso, se você ficar 1x1, você vai ficar com prejuízo, né? Entrou tipo com 100, 80 reais, 60% do lucro, 148, entrou. Uma boa também. Uma boa. Zero x 1 perderia 0,6 e não 100%, certo? Só que se ele ficasse 2x0, ele iria ganhar menos também, entendeu? Então meio que fica proporcional, tá? Fica proporcional. Eu acho que é mais viável se você for na segunda entrada só com 0,4. Porque daí se você ganhar, você vai ganhar mais um pouquinho. Se você perder, você ainda por cima vai ficar no lucro. Então, tipo, 1x1, você vai estar no lucro, entendeu? Que é o princípio da entrada repartida que eu vou passar pra vocês na segunda. Beleza? Bom, pessoal, já são 00:30, sexta-feira. Sei que vocês devem estar com sono, eu também tô cansado. Vamos finalizar a nossa aula, porque daí a gente consegue melhorar aqui. E segunda-feira eu faço uma revisão disso, tá? Nesse final de semana eu vou falar o horário que eu vou operar. Provavelmente, o que acontece? De noite não tá interessante para operar, tá? Esse horário. De manhã tá 1000 vezes melhor. Eu gostaria de operar de manhã. Eu vou ver com vocês se eu pego para operar de manhã, só que eu sei que muitos não vão poder. Então o que eu tô pensando em fazer? 1h30 de manhã e 1h30 de noite. Beleza? Só que daí de manhã vai ser focando nas operações e de noite vai ser analisando o mercado em tempo real e entrando com menos capital, porque não tem para que eu arriscar meu patrimônio de noite, sendo que eu sei que não tá muito bacana para operar de noite, tá bom? Aí vocês assistem depois. O foco é vocês aprenderem, não é operar comigo, tá?
provavelmente vai ser meio a meio, beleza? Mas enfim, pessoal, um forte abraço para vocês, um ótimo final de semana. Vou dar mais detalhes sobre isso lá no Telegram e também no Facebook, tá bom? Tenham todos uma ótima noite, um ótimo final de semana, tá bom? Valeu, falou, boa noite.